Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Vamos começar aqui mais uma academia de fundamentos. Eu vou pedir a gentileza de esperarmos mais alguns minutos enquanto as pessoas se conectam por aqui, tá? Já vão aproveitando e colocando aí dentro do nosso chat algum tipo de dúvida que vocês tenham sobre gerenciamento de incidentes, o que que eu possa abordar um pouquinho sobre, aonde que a gente pode focar um pouco mais ou focar um pouco menos. Fiquem à vontade para utilizar o campo. E para você que está aqui com a gente a primeira vez, seja muito bem-vindo. A Academia de Fundamentos acontece toda quinta-feira, a partir das 10 da manhã. Eu sou o Ricardo Andrade, especialista no mundo de ITSM e também de chatbot, certificado Managing Professional em ITU 4, ITU Expert 3, e estou aqui para ajudar um pouquinho nas demandas de vocês, tanto na parte relacionadas a processos de boas práticas de mercado, do que realizar as atividades e também no mundo das nossas soluções da Service8 e como otimizar o seu dia a dia através das nossas automações inteligentes, tá? Então vamos esperar mais alguns minutinhos enquanto as pessoas se conectam por aqui e aí a gente já inicia as nossas atividades. Bom dia, Douglas. Muito bom dia, bom dia. Bom, pessoal, a gente esperou um pouquinho, né? Eu também iniciei a, a live aqui com alguns minutinhos de atraso. Peço desculpas por isso, agradeço aí pela paciência de vocês. Então, o que que a gente vai falar nessa parte de gerenciamento de incidentes, tá? A gente vai falar sobre a disciplina geral eh, da questão do gerenciamento de incidentes, o que é um incidente,
como a gente analisa esse incidente, como esse incidente pode ser correlacionado, falar um pouquinho sobre o mundo de atendimento de incidentes e as correlações dele, mas principalmente também falar um pouquinho sobre a matriz de priorização, ou seja, o que é prioridade, o que é urgência, que significa essa matriz e como configurar essa matriz dentro da ferramenta também, tá? Fiquem à vontade a qualquer momento de mandar as mensagens aqui para a transmissão, então mandar algum oi ou algum tipo de pedido por aqui também. Bom, deixa eu começar então. Eu vou colocar a minha ferramenta já disponível para vocês aqui, para a gente já começar a olhar o nosso Ticket Center. Já estou vendo aqui que vocês já vão conseguir ver ele agora. E vamos começar a falar sobre a disciplina de incidentes. Para começar, o que é um incidente? Então, se você já sabe o que é um incidente, por favor, coloque aqui no comentário, me deixa saber o que você acha sobre o que é um incidente e principalmente a diferença de requisição de serviço em um incidente. Quando a gente fala do mundo ágil, existe muita confusão entre esses dois termos, ou seja, por que tem duas partes separadas de requisição de serviço e incidente? Por que são disciplinas completamente apartadas? E qual é a missão do gerenciamento de incidentes como um todo? Tá? Então, comentando um pouquinho para vocês, né, só recapitulando também o que a gente falou na outra conversa nossa, a parte de, enquanto vocês escrevem também no chat o que vocês acham que é gestão de incidente, né, e o que é um incidente, a parte de requisições são todos os pedidos que aquele determinado usuário pode realizar. Ou seja, durante uma determinada atividade ou desde o momento do onboarding desse profissional, no trabalho dele do dia a dia, até o momento, né, que esse profissional ou se aposenta, ou solicita o desligamento, ou é desligado, ele passa em diversos momentos a necessitar de algum tipo de apoio. Seja um determinado acesso, seja uma solicitação de equipamento, ou uma segunda via de Olerite, ou um pedido de facilities, como uma manutenção de uma cadeira, um pedido de limpeza, uma reserva de equipamento. Tudo isso que eu estou dizendo agora são solicitações de serviço. O foco dessas requisições é ser orquestrado e garantido que as demandas desses usuários sejam resolvidas dentro do prazo que o negócio permite. Né? Então, normalmente são solicitações que não impactam diretamente o negócio, mas impactam indiretamente se sofrerem um determinado atraso. Ou seja, eu preciso entregar uma máquina no prazo acordado com o negócio, porque senão eu vou ter impactos indiretos no onboarding de um profissional, ou mesmo direto no onboarding desse profissional, a redução de produtividade, porque aquilo não foi atendido no prazo. Então, as pessoas que trabalham nisso realmente focam no atendimento dessas requisições de coisas novas ou de pedidos desses usuários. Já o gerenciamento de incidente, ele existe para retornar algo que estava funcionando e parou de funcionar, né? Ou seja, ele vai tentar fazer o máximo para que um serviço seja restabelecido o mais rapidamente possível. Ou seja, a gente vai fazer com que um servidor que começou a apresentar uma lentidão volte a seu estado natural o mais rapidamente possível, impactando o mínimo possível dentro dessas estruturas. Tá? Então, o intuito do gerenciamento de incidente é corrigir uma falha o mais rapidamente possível, retornando o estado natural disso. Ou seja, o gerenciamento de incidente não está aqui para investigar a causa raiz de um problema ou identificar como aquele problema possa ser resolvido em definitivo. Observa que eu já falei problema duas vezes, porque isso é feito, essas duas missões principais são feitas pelo gerenciamento de problemas.
que vai olhar a reação definitiva ou a prevenção para que aquilo nunca mais aconteça. Gerenciamento de incidente busca identificar rapidamente um erro conhecido e aplicar uma solução de contorno ou uma solução que já foi desenhada como definitiva o mais rapidamente possível para o usuário. Tá? Desculpa trazer esse conhecimento técnico né, de processos para vocês, mas é importante a gente entender isso porque muitas empresas se confundem, do tipo, eu preciso solicitar um reset de senha. Quando eu vou cadastrar o reset de senha como processo, esse reset é uma solicitação de serviço ou é um incidente? Né? Uma lâmpada queimou, é um incidente ou uma solicitação? Então, quando a gente tem esses dois conceitos que eu mencionei para vocês, né, agora no início, fica um pouquinho mais fácil de dar essas respostas, tá? Então, quero saber depois de vocês aqui no chat também, fiquem à vontade também, você que está vendo essa live que fica gravada, né, e disponibilizada no nosso YouTube, eu sei que depois muita gente assiste e eu fico muito feliz por isso, então fiquem à vontade de deixar os comentários de vocês, eu fico sempre observando aqui também, tá bom? Bom, mas vamos lá. Dito a parte teórica, a gente já falando um pouquinho disso, a gente vai falar sobre dois termos principais quando a gente fala em gestão de incidente, que são a classificação desse incidente quanto à urgência dele ser atendido. Então, vou vir aqui em ações e vou criar um incidente, tá? E aí, dentro de criação de incidente, a gente vai observar o seguinte: lembra que eu te disse que a missão do gerenciamento de incidente é resolver o incidente o mais rapidamente possível. E para isso, como podem existir diversos incidentes durante o dia a dia de um ciclo de vida de um serviço, né, a gente tem que pensar em como eu vou priorizar aquele determinado atendimento. Ou seja, os chamados que têm mais amplitude de impacto ao negócio são atendidos primeiro, os incidentes que têm menos impacto direto ao negócio são atendidos depois. Né? E tudo isso é sempre acordado entre as áreas, entre as partes interessadas. Só me deem um minuto para tomar uma água, por favor. Obrigado. Então, o que a gente tem que pensar? Tá? Existe um item que chama impacto e urgência. Tá? O impacto e urgência, eles são utilizados para a gente calcular essa prioridade que eu mencionei para vocês. Tá? E aí, esses dois itens geram uma matriz de prioridade. Por que isso é importante? Por que eu estou dizendo isso neste encontro? Porque esse item tem que ser o mais discutido ou um dos principais itens alinhados já no início do projeto. O que significa prioridade para aquele cliente? Ele vai querer utilizar o conceito de impacto e urgência baseada na IT, lembrando que impacto e urgência, né, na verdade, toda a ferramenta de ITSM ela é baseada dentro das boas práticas IT e requisição e incidente, né, os conceitos de impacto e urgência de incidente também estão descritos naquela biblioteca. Não vou ficar aqui falando sobre isso, mas se vocês quiserem que eu dê um fundamento de ITIL aqui pela Service Age, deixe comentário. Quem sabe nosso vice-presidente não observa isso e coloca isso na fila também. Mas dentro da nossa estrutura aqui, o que a gente vai falar, tá? Com essa necessidade da gente analisar a priorização de um incidente, que a gente vai ter que restabelecer conforme o impacto do negócio, a área de processos, o time de processos e governança, precisa levantar junto ao cliente o como vai ser esse jogo, como a gente vai priorizar esses itens. Será que a gente vai permitir que o usuário preencha o impacto? Ou será que a gente vai permitir que o usuário preencha a urgência? Ou a informação de impacto ela vai vir com base na categorização ou com base em um determinado ativo? Como que a gente vai fazer esse cálculo de priorização? Ou não, você não vai usar uma matriz de impacto e urgência para criar a prioridade. Você vai usar a prioridade em si já setada por padrão dentro de cada linha do catálogo. Também é um caminho, tá? Lembrando que as boas práticas IT, elas são como se fosse uma receita de bolo
de um bolo que deu muito certo em muitas e muitas e muitas empresas. Mas, se você entende que a realidade da sua empresa é diferente de grande parte das empresas que foram consultadas, ou que também você precisa realizar alguns passos para chegar nesse nível de maturidade do processo, também é uma resposta completamente válida, você vai determinar como você vai fazer isso. É por isso que eu digo, é importante conversar com o cliente, determinar qual que é o caminho e, com isso, de fato, determinar o que vai significar a urgência e impacto. Beleza, Ricardo, você está falando aí há mais de 10 minutos sobre incidente, prioridade, urgência, impacto. Por que que isso é tão importante? Por que que você tem falado tanto disso até agora? É em cima deste item que a maior parte dos contratos de prestação de serviço, aonde se enquadram muitas das pessoas que estão vendo essa live agora, são fomentados. Ou seja, os contratos, tanto os contratos de empresas públicas e também de privadas, utilizam a matriz de prioridade para dizer quanto tempo que os seus fornecedores vão atender aquela determinada demanda. Ou seja, eu sou uma empresa e eu vou contar com um parceiro de solução para dar o suporte à ferramenta SAP. Estou dando um exemplo de uma ferramenta, tá? E aí eu coloco nesse contrato que eu estou fazendo com este parceiro, com este fornecedor de serviço, eu combino o jogo com ele, dizendo o seguinte: olha, quando cair um chamado de prioridade crítica, eu quero que você atenda em 2 horas. Já os de prioridade alta, eu quero que seja atendido em 4 horas úteis. Ah, a crítica eu quero que seja 24/7. A prioridade média, eu vou colocar aqui como 8 horas úteis para você resolver. E as de prioridade baixa, eu quero que você atenda em até 16 horas úteis, tá bom? Essa estrutura, ela acaba sendo uma das veias principais para a gente, inclusive, administrar quantas pessoas prestarão o serviço para aquela determinada empresa, o quanto de esforço eu vou ter para aquele atendimento. E isso é importante pelo dimensionamento desta relação. Ou seja, quantas pessoas eu vou precisar para prestar um serviço de qualidade para o meu cliente e também o quanto eu vou precisar investir ou cobrar desse cliente por essa relação solicitada. Né? Então, se eu disser que tudo, o atendimento de tudo é uma prioridade 24/7, eu vou ter que ter muito mais gente para atender esse cliente do que se eu tiver uma operação que atende apenas durante o período comercial. Então, vocês começam a observar o quão é importante este item prioridade, que na nossa ferramenta é um campo. Mas quando a gente fala do mundo de processos e também das relações, né, do gerenciamento de fornecedores, né, e a relação entre fornecedor, de contratante e contratada, né, esse elo realmente de cocriação, esse é, sem dúvida nenhuma, o principal campo que a gente deve observar. É por isso que é tão importante, é por isso que eu vejo muitos fornecedores, por exemplo, não priorizando essa discussão, e é por isso que eu trouxe essa discussão aqui agora, porque às vezes quando você está próximo do Go Live é que esse tema vai ser discutido. E o campo de prioridade, ele pode ser o fator determinante de você ter que reimplantar a ferramenta inteira em termos de SLA ou não. Então tomem muito cuidado com isso, tentem priorizar essa estrutura e fazer isso tudo funcionar. Até aqui tudo bem? Existe algum ponto que eu posso comentar um pouquinho a mais? Não sei se tem mais algum outro ponto que vocês gostariam que eu explanasse um pouquinho para vocês. Se não, estou vendo aqui no chat que nesse momento a gente não tem nem ninguém aqui no chat agora fazendo algum questionamento, então eu vou continuar aqui dentro. Então, vocês viram, né? A gente já passou um pouquinho pelo overview da ferramenta, eu já mostrei um pouquinho como chegar nessa tela, mas eu cheguei nessa tela através do botão de ações. Então, toda a nossa conversa, o ponto sempre importante é, Ricardo, como que eu vou atender os chamados no meu dia a dia? Lembre do botão de ação para criar o chamado ou para saber para onde que vai esse chamado, tá? Quais são os campos que a gente tem aqui dentro de gestão de incidente, portanto?
eu já tenho os dados de requisitante, então aqui eu já consigo ver o nome do usuário, o telefone dele, o e-mail, a organização. Posso clicar nessa opção para eu ver o perfil desse usuário e ver um pouco mais de detalhe dele, como por exemplo, os chamados mais recentes dele. Eu posso falar para ele, inclusive, que, olha, você recentemente você solicitou fez uma solicitação de férias. É sobre esse assunto que você quer falar? Né? É relacionado com esse determinado tema? Enfim, né? Nesse caso a gente está falando de incidente, não é muito caso aqui, mas é uma das formas que a gente consegue verificar. Eu também consigo dizer, por exemplo, olha, esse problema que você está tendo é referente ao seu Volkswagen. Né? Então, eu já tenho o ativo da pessoa aqui dentro, e aí vocês estão vendo aqui que é um Tiguan que eu tenho cadastrado né, dentro da minha estrutura, mas eu também poderia ter, por exemplo, todas as máquinas que ele tem, todo o notebook que ele tem, todo o celular que ele tem, eu já consigo ir vendo o perfil desse profissional como um todo. Tá? Então, todas as relações entre o contato e as demais áreas da solução ISM, a gente consegue ver aqui dentro. Eu tenho alguns campos padrões de preenchimento, como a descrição, o detalhe do chamado. A gente tem o serviço afetado também, então qual que é o serviço que está sendo impactado por conta deste determinado item, qual que é a categoria de preenchimento desse chamado. Essas categorias são preenchidas por padrão, né, já vem pré-preenchidas com algumas opções, nada impede também que você faça, né, o upload disso. No vídeo no vídeo passado, né, na semana passada, eu até mostrei um pouquinho como você faz o upload utilizando o bulk upload, que é o nossa inclusão em massa aqui dentro da ferramenta. Né? Então você tem essa opção, da onde esse chamado veio, se ele foi aberto pela ferramenta de chat, consultando diretamente pelo analista, por uma ferramenta terceira, pela nossa assistente virtual Aluma. Então a gente tem essas opções, elas são configuráveis também. E os campos prioridade, urgência e a severidade também aqui dentro. Tá? A severidade não tem relação com a matriz de prioridade, mas ela normalmente é usada, principalmente pelo mundo de segurança, o quão é severo o impacto desse item aqui dentro. Eu também posso criar alguns campos adicionais. A gente vai criar um campo aqui como exemplo, tá? E os relacionamentos desse item também, inclusive com a nossa área de projetos, né? A nossa ferramenta, o Project Center, ela também pode ser utilizada. Quando eu clico no botão salvar, caso falte algum campo de preenchimento, ele vai me levar até o campo e eu posso preencher essa informação, como por exemplo, o meu e-mail não está funcionando. Caso haja algum campo adicional para eu preencher, ele vai me dar a opção. Legal. Agora, vamos dar uma olhada em algumas coisas adicionais depois que eu faço a abertura do chamado. Tá? Do meu lado direito, eu já consigo ver o SLA de atendimento, que vocês estão vendo aqui, que o SLA é de 1h59 para eu ser atendido por esse chamado que eu abri. Esse chamado aqui, ele foi aberto por mim, está no grupo de primeiro nível, está numa fase de diagnóstico, está no status ativo e em progresso. Vocês estão vendo aqui que a minha ferramenta está toda em inglês. Eu não tinha observado isso antes, mas ela está. Nada impede, isso é muito legal, vou comentar sobre esse recurso, que é o recurso de multilinguagem da ferramenta. Eu vou vir aqui, vou copiar o número de chamado só para não perder ele depois, e a gente não ter que procurar ele, obviamente dá para procurar a ferramenta. Eu vou em minha conta, e vou só alterar o meu idioma. Então, a ferramenta ela pode ser implantada em diversos idiomas, inclusive o português do Brasil. Eu vou só alterar aqui, eu vou salvar, vou deslogar da solução. E eu vou pedir a gentileza de aguardar só um minuto, enquanto eu efetuo o login novamente. Perfeito, vocês já devem estar vendo a minha tela. E a partir desse momento, a ferramenta passa a estar totalmente em português. Tá? E tudo que estava escrito em inglês
também é automaticamente traduzido. Perfeito. Então, vou voltar lá naquele chamado, que era o 536, que era o que a gente estava preenchendo. Então, vocês estão vendo aqui, como eu disse, que a fase está na fase de diagnóstico, o status está ativo e o código do motivo está como em andamento, né? Então, o próprio usuário final e também o analista conseguem verificar lá do lado direito. O perfil que eu estou acessando agora, ele é um perfil de analista. Isso significa que a visão que eu estou vão ter mais opções visíveis do que se comparado à versão do usuário final. Tá? Então, daqui para frente, são campos que só aparecem para analistas, não aparecem mais para usuário final. Como, por exemplo, esse campo de tickets semelhantes. Por que esse campo aqui é tão importante? É nele que eu vou observar se por um acaso eu não tenho algum chamado recente que foi aberto com a mesma descrição. Então a gente traz aqui algumas sugestões de conteúdos que estejam relacionados com os últimos chamados que já foram abertos. Não necessariamente ele é um, uh, ele é uma relação direta de pesquisa de palavra, mas sim, utilizando uma inteligência artificial, a gente consegue dizer quais são os mais próximos disso. Caso você, também como analista, queira pesquisar na base de conhecimento ou pesquisar na ferramenta como um todo, é só eu colocar em pesquisar solução, dentro da descrição, eu consigo pesquisar diretamente todas as informações também da minha estrutura. Posso pesquisar base de conhecimento, posso pesquisar itens de configuração, posso pesquisar chamados e eu posso usar a pesquisa da forma como eu quiser, como por exemplo, e-mail. E aí ele já vai me trazer esse item, por exemplo, de fora do ar aqui, por exemplo. E eu posso inclusive marcar esse item como usar solução. E aí, quando ele faz isso, ele vai inclusive me recategorizar com base naquela base de conhecimento. Ou seja, eu estou usando a base de conhecimento também para reclassificar o chamado de acordo com o que eu preciso. Existe uma relação aqui muito forte entre a gestão de conhecimento e gestão de incidentes. Por quê? Porque gestão de incidente, ele é a área que vai focar em restabelecer o serviço o mais rapidamente possível, colocando aqui, aplicando aqui as resoluções, sejam temporárias, sejam de contorno, sejam definitivas, o mais rapidamente possível. E essas causas raízes e essas soluções de contorno são documentadas na base de conhecimento. Isso eu estou falando o mundo ideal, né? Então, aqui, obviamente, que cada empresa tem o seu modelo de maturidade, cada empresa visa investir mais ou menos em um determinado recurso. Estou dizendo como é no by the book e cada empresa define como que isso vai fazer, tá? Tendo a maturidade mais alta em todos esses processos, eles funcionam integrados dessa forma. Então é muito fácil para mim, por exemplo, resolver um chamado utilizando a base. Nesse momento eu não vou fazer isso, tá? Mas eu consigo seguir aqui dentro e ele já me mostrou aqui que esse item foi resolvido por o item da base de conhecimento. Ele já trouxe qual foi a causa raiz desse chamado e a resolução. Ele trouxe de lá da base de conhecimento para cá. Isso é muito rápido em termos de preenchimento. Eu consigo, de fato, inclusive rastrear quantas vezes aquele documento foi útil dentro daquela empresa. Eu vou salvar, então, esse chamado por enquanto. Ops. Legal. Bom, seguindo aqui um pouquinho, tá? Eu também tenho, obviamente, a possibilidade de verificar quem são os seguidores desse chamado, ou seja, vamos supor que eu queira ter apenas um chamado referente a um incidente crítico. Eu não quero trabalhar com relacionamento entre incidentes ou criar um incidente para cada pessoa. Eu posso ir adicionando os seguidores deste chamado. Ou seja, toda vez que alguém me ligar, eu venho aqui e coloco, olha, João também quer saber sobre esse incidente, Maria também quer saber sobre esse incidente. Com isso, essas pessoas também passam a receber as atualizações desse chamado. Tá? Então, esse também é um caminho interessante que você pode trabalhar.
Aqui os itens de configuração e os ativos que são relacionados a esse chamado, você pode relacioná-lo selecionando essa opção, né, de relacionar ativos, e eu posso dizer que isso daqui é relacionado como e-mail, por exemplo, né? A parte legal de eu relacionar, fazer esse tipo de relação, é que algumas outras informações passam a aparecer no CMDB, como o tempo entre falhas, percentual de indisponibilidade, alguns outros indicadores que a gente tem dentro da estrutura. Eu também consigo, dentro do mundo de gestão de incidentes, fazer a parte de relacionamento entre chamados, né? Então, vamos supor que eu queira transformar esse chamado num chamado global, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho essa opção de chamado global. Eu vou salvar o chamado, eu vou assumir o chamado, vou aceitar esse chamado. E lembre, como analista, para eu fazer as ações que eu tenho que fazer dentro de incidentes, basta eu lembrar do menu de ações. E aí aqui dentro eu vou dizer que esse item ele é uma ocorrência global, ele está acontecendo na minha organização inteira. E que esse item aqui, ele tem os relacionamentos com outros chamados que podem ser relacionados com ele. Ou seja, eu posso abrir um chamado individualmente para cada pessoa que ligar no Service Desk, mas relacionar esse chamado com esse incidente global. E esse incidente global, ele, a partir do momento que é fechado, ele pode fechar também os chamados filhos. E aí você tem um controle. Quantas pessoas foram afetadas sobre aquele determinado incidente, tá bom? Bom, esse é o conceito geral aqui dentro, né? A gente, pelo menos isso que eu coloquei aqui dentro para a gente falar um pouquinho hoje, falar da importância sobre os ICs, falar um pouquinho sobre a estrutura e o último ponto que eu trouxe dentro do nosso compromisso, lembrando que todas essas estruturas desses encontros e o conteúdo que eu estou trazendo para cada um deles está disponível aqui dentro da nossa estrutura, né? Então, dentro da nossa comunidade, a gente também tem cada um dos nossos encontros, quando que eles vão ocorrer e que conteúdo vai acontecer aqui dentro. É bom que vocês é, podem se preparar um pouquinho antes sobre isso. O único tema que ficou faltando é, de fato, a gente falar sobre os campos personalizados, que é o que eu vou fazer agora. Mas antes de eu entrar nesse tema, vou só observar para ver se tem mais alguém falando comigo. Perfeito, então vamos continuar por aqui. Seguindo então, dentro da estrutura de espaço de trabalho, a gente vai em gerenciar ferramentas e vamos falar um pouquinho sobre a criação de atributos personalizados. Para que um atributo personalizado ele serve? Ele serve para aquelas categorizações que são necessários o preenchimento de alguns campos para que aquele chamado possa ser atendido. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a ferramenta esteja integrada ou mesmo que, sei lá, esse caso de e-mail aqui, né? Então, o usuário ele está com problema de e-mail e eu obrigatoriamente preciso saber o número da matrícula dele para que eu possa fazer o atendimento desse chamado. Eu uso atributo personalizado justamente por isso. Eu crio um conjunto de campos que são personalizados de acordo com aquela necessidade. E esses campos vão ser utilizados tanto, eu posso configurar esses campos em solicitação, em requisição de serviço, em incidente, em mudança, em itens de configuração e também em ativos. Os atributos personalizados, eles são configurados em algumas estruturas pré-configuradas, ou seja, eu posso dizer que um campo ele é do tipo texto, que esse campo ele é do tipo número, que ele é uma data ou uma hora, que ele é uma lista de opções, que ele é um texto grande, então a pessoa pode dar enter dentro dessa caixa de texto e escrever bastante, que ele é uma opção de seleção, seja ele um checkbox ou um combo box, ele tem essa opção, ou mesmo
que ele vai fazer uma pesquisa de serviço, de chamada de web service e pré-popular isso antes, ou fazer uma árvore de categorização, né? Uma árvore hierárquica. Vocês viram eu dando carga em árvore hierárquica no módulo de requisição de serviço. Então, é aquele tipo de campo que a gente utiliza aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar um campo número e vou dizer aqui que é o matrícula. Ops. Legal. E eu posso, inclusive, dizer qual que é a ordem de classificação, ou seja, em que ordem que esse campo vai aparecer na tela do usuário. Ele vai aparecer mais para cima, ele vai aparecer mais para baixo. Uma dica que eu sempre dou quando estou preenchendo a ordem de classificação é preencham de 10 em 10, ou seja, se eu quero que esse daqui seja o primeiro, eu coloco o número 10 aqui. O segundo que eu estiver cadastrando, eu coloco o número 20. O terceiro, o número 30. Por que isso, tá? Eu vou só dar uma ideia para vocês aqui. Vou até escrever aqui, tá? Então imaginem, por favor, o seguinte. O primeiro atributo que eu coloquei foi o 10. Depois eu cadastrei o 20. Depois eu cadastrei o 30. Depois eu cadastrei o 40, tá? Essa daqui é a boa prática. Agora, imaginem se eu fizer assim, ó. É o atributo 1, depois o atributo 2, depois o atributo 3, depois o atributo 4, certo? Então vamos supor que eu fiz a implementação, entrou no Go Live, depois de um mês a gestora do Service Desk me ligou, eu como implantador, e a gestora falou assim, Ricardo, coloque um campo para mim entre esses dois atributos aqui dentro. Né? Coloque, por favor, um campo, sei lá, aqui é o nome, aqui é o CPF, e agora ela quer que eu colete a data de nascimento. Beleza, então venho aqui na ferramenta, depois de um tempinho, eu olho para isso daqui e falo, tá, do jeito que está aqui do lado direito, eu tenho um atributo 1, 2, 3 e 4. Para eu colocar a data de nascimento entre o 1 e o 2, o que eu vou ter que fazer? O 1, depois o 2, depois eu vou ter que entrar aqui no 2 e transformar, quer dizer, antes disso, né? Vou ter que transformar o 2 e colocar o 3 o 4, o 4 no 5. Eu vou ter que fazer uma série de manutenções adicionais aqui dentro. Já se eu configuro de 10 em 10, se alguém me pede, Ricardo, coloque um atributo novo entre a data de. Eu quero um atributo novo chamado data de nascimento entre o nome completo e o CPF. Então, vou colocar aqui no meio. Eu só coloco o número 15. E eu só mexi uma vez dentro do ambiente. Se ela vier de novo e falar entre o CPF e a data de nascimento, eu quero um campo a mais, eu ainda tenho o 17, e o 18 e o 19, ou seja, é muito mais fácil preencher desse jeito. A mesma coisa vale para trás, a mesma coisa vale para frente. Então, é uma boa prática você ir configurando os atributos de 10 em 10 para que a sua administração futura não tenha tanta dor de cabeça, tá bom? É uma dica um pouco simples, mas que gera bastante resultado positivo com o tempo. Tá? Vou voltar aqui, vou colocar a matrícula e vou criar esse campo aplicando as mudanças. Perfeito. Então agora ele está configurado, é do campo número, beleza? Eu também posso colocar uma unidade. O que vai acontecer aqui se eu colocar uma unidade? Ele vai aparecer o nome do campo, entre parênteses a unidade. Vamos supor aqui que eu estava falando aqui um campo de peso. Eu venho aqui e coloco a unidade quilo ou reais. Vou colocar aqui RS e por aí vai, tá? Isso daqui, esse campo de baixo ele é opcional, mas voltando para o exemplo da matrícula, eu vou deixar desse jeito, vou aplicar as mudanças e pronto, né? Eu também tenho um atributo que chama cabeçalho da seção. E isso vai fazer com que tenha um título, uma abinha de preenchimento, como os campos dentro dele. Não vou fazer isso agora. Eu vou fazer o cadastramento dentro do campo, dentro do atributo default mesmo, e aí depois eu mostro esse recurso, tá? Como então, agora que eu criei esse atributo, eu vinculo ele na categoria?
eu vou vir aqui e vou colocar template ou modelo. Legal. Então eu vou no modelos de atributo de tickets personalizados e é aqui que eu vou fazer a relação entre os atributos que eu criei e as categorias que eu quero que ele apareça, tá? Então vou vir aqui, ó, e vou filtrar tudo que for incidente. E eu vou deixar todos os modelos aqui. E vou dar um pesquisar. Legal. Então eu vou dizer que eu quero deixar esse campo que eu criei na estrutura padrão. Legal. E aí aqui dentro eu vou colocar o atributo que eu quero, que é o matrícula. Perfeito. Estamos de volta. Ao menos espero estar de volta. Vamos garantir aqui. Legal? Eu acho que agora estamos de volta. Só me garantam, gente, muito obrigado pela paciência, por vocês terem esperado esses minutos. Infelizmente, nós tivemos esse problema técnico por aqui. Perfeito. Bom, eu vou finalizar então a live. O único ponto que a gente estava finalizando aqui era referente à matrícula. Então, eu vou inserir aqui dentro, vou retornar aqui para vocês a tela do navegador e a gente já retoma aqui dentro. Legal. Bom, foi questionado aqui pelo Renato, além da questão da transmissão, né? Isso, ele já vai aparecer para você, tá, Renato? Me dá mais um minutinho que as coisas já estão voltando por aqui, você deve estar vendo isso agora. O que o Renato questionou é sobre a ordem dos atributos, tá? Se é uma boa prática utilizar diretamente nos atributos. Eu não sei se chegou a gravar essa parte ou não, mas o que foi questionado faz muito sentido. O que eu recomendo aqui, tá? Quando você coloca dentro do formulário o campo padrão, ou seja, dentro do atributo, a classificação padrão, ela sempre vai ser mostrada como sugestão, ou seja, vou vir aqui em gerenciar ferramentas, vou vir em atributos personalizados. Dentro de atributos personalizados, vocês estão vendo aqui que lá naquele campo de matrícula, eu configurei aqui um número, tá bom? O que vai acontecer na prática? Quando eu vier no modelo de atributo, toda vez que eu for utilizar esse campo, né, então vamos supor que eu vou colocar aqui dentro de informar um problema. Né? Então, nos detalhes aqui do item, eu venho em nome do atributo, vou procurar matrícula, e dentro de matrícula, vocês vão ver que a ordem de classificação já vem aqui como padrão 10. Nada impede de eu alterar, já respondendo sua segunda pergunta, Renato, para 15, para 20. É só uma sugestão que você já classifica ali, nos casos onde você já sabe que vai ter uma ordem. Né? Então, vamos supor que você vai atender uma empresa que para praticamente todo chamado, o nome vai ser o de número 10, o e-mail vai ser de número 15, o outro vai ser de número 20, o e-mail e por aí vai, né? Para você não precisar ficar preenchendo sempre a ordem desse atributo, você coloca antes.
Nada impede também de você não colocar antes e colocar aqui. Só que a diferença é que aqui, para cada vez que você for usar o atributo, você vai ter que preencher a ordem de classificação, tá? Então, fica a teu critério, não existe caminho errado por aqui. Eu acabo preenchendo por lá. Renato, só me dá um ok para ver se de fato estou tudo certo, se você realmente me ouviu, que você também entendeu esse questionamento, tá bom? Legal. Então é isso, pessoal. Pelo menos é esse o conteúdo que eu trouxe para a live de hoje. O conteúdo de hoje era um pouco mais extenso. Ah, legal. Obrigado, Renato. E caso vocês queiram falar um pouquinho sobre gestão de incidentes, além disso que eu trouxe, queiram que eu aprofunde um pouquinho o tema, por favor, me deixem saber. Ah, e eu estou também aqui à disposição nos próximos minutinhos, os próximos 10 minutinhos, para tirar algum tipo de dúvida que não seja também relacionado ao gerenciamento de incidentes, tá? Perfeito. Bom, gente, é isso. É, eu fico aqui à disposição de vocês. O Renato disse que está mudando de assunto, então fique à vontade, Renato, para perguntar aqui. Renato pergunta: existe algum modelo, entidade e relacionamento do banco de dados do Service Age? Ahn, Poxa, essa pergunta é um pouquinho aberta. Na comunidade existe, tá? Ou pelo menos existia. Eu lembro que teve uma época que também se questionou se essa informação poderia ser totalmente divulgada, tá, Renato? A informação oficial que eu posso te dar é: se você está na dúvida qual é a relação entre esses campos, abra um chamado de dúvida no suporte como solicitação, tá? Eles conseguem te passar qual que é a entidade, qual que é o relacionamento dessa entidade, tá? Existem alguns modelos padrões de relacionamento entre as estruturas nossas quando você cria um relatório novo dentro do Jasper. Então você consegue verificar lá na nossa parte de reporting, quando você vai editar um domínio, você já consegue verificar quais são as tabelas, quais são os relacionamentos e como que ele está por ali, tá? Então, por ali também é uma boa dica, quando você estiver editando, você vê as tabelas e você consegue ir vendo quais são os joins que são aplicados. O que é o mais comum de todos eles, quando você está editando um domínio, é você relacionar o slice IG entre todas as tabelas que você estiver trabalhando, tá? Isso é uma boa prática, diminui muito o processamento das configurações e faz com que o domínio funcione um pouco mais bonitinho. Então, sempre relacione essas estruturas fazendo o join, o left join ali referente, tá? Não, não existe modelo completo, Renato. Você não vai conseguir essa informação, tá? Assim, seria complicado da nossa parte te entregar todos esses dados de uma vez. Então, informa para a gente a necessidade do que você precisa para que a gente possa te ajudar ou navegue através do domínio, tá? Isso vai te ajudar melhor do que você receber um monte de informação sem ter conhecimento do que essa informação é referente, tá? Legal, excelente. Bom, vamos lá. Bom, gente, é isso por hoje.
Muito obrigado por terem assistido, obrigado também pela paciência aí com os problemas de internet, acontece nas melhores famílias. Então, vejo vocês na semana que vem. Por favor, também Renato e demais pessoas que estão aqui na live, entrem na comunidade. Renato, inclusive, parte do que você está me perguntando, Daniel Sassajima, há 5 anos atrás, fez um post sensacional na nossa comunidade, chamado Report 101. Então, entre lá na comunidade, poste por lá, não fique esperando a live para você fazer a pergunta, né? Eu tô lá na comunidade, eu tô esperando vocês fazerem as perguntas por lá, tá bom? Para todo mundo, uma excelente quinta-feira. Muito obrigado por estarem aqui novamente. Nos vemos semana que vem. Então, um abraço e até semana que vem, gente. Não esqueçam, semana que vem a gente vai falar sobre gerenciamento de nível de serviço. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a importância de incidente, a importância da classificação correta dos incidentes e como eles afetam o nível de serviço. Um abraço e até a semana que vem. Tchau!